Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja abundante em sua vida e em seu coração. Nós estamos chegando para mais uma pré-aula da EBD. Se você está conhecendo agora o nosso canal, seja bem-vindo. Inscreva-se neste canal, deixe aí o seu like, deixe também o seu comentário. Eu leio todos os comentários e é uma honra ter você conosco mais uma vez. Inúmeros irmãos nos acompanham em todo o Brasil e é muito bom receber aí o seu retorno, o seu feedback. Na medida do possível, eu respondo todos os comentários. Nós estamos neste quarto trimestre de 2021 estudando a respeito do apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E já estamos na lição de número 3, a conversão de Saulo de Tarso. O nosso textuário está em Atos, capítulo 9, versículos 3 e 4. E a nossa leitura bíblica em classe é o mesmo texto, capítulo 9 de Atos, os versículos 1 ao 9. A verdade prática da nossa lição, ela diz que a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. A nossa lição, ela se divide em 3 tópicos. O primeiro tópico trata a respeito da conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. O segundo tópico da nossa lição fala de Saulo e a doutrina bíblica da conversão, fala da soteriologia. E a terceira, ou melhor, o terceiro tópico fala das 3 faculdades interiores transformadas na conversão: o intelecto, a emoção e a vontade. Então, este é o tema da nossa lição aqui na aula de número 3. E esta é apenas uma pré-aula para que você que é professor, possa preparar a sua aula e você que é aluno também possa estar apto a aprender mais e mais da palavra de Deus. Muito bem, conversão. Eu vou começar falando desta palavra, porque nós já falamos a respeito de Saulo, a definição do seu nome, quem era Saulo, na pré-aula anterior. Agora, nós vamos falar a respeito da conversão de Saulo. Eu falei também a respeito da cidade de Tarso, onde nasceu Saulo, que ficava na Cilícia. Vamos falar de conversão. Se você for procurar esta palavra, você vai ver que ela é sinônima de alterar, de modificar, de transformar, de substituir. E quando nós falamos no meio cristão a respeito de conversão, nós estamos falando a respeito de mudança de vida, de mudar o sentido pelo qual você caminhava. Então, conversão fala numa mudança espiritual, numa transformação espiritual, e a conversão é sinônimo de novo nascimento. O nosso texto bíblico nesta aula é Atos, capítulo 9, versículos 1 ao 9, como eu já falei. E antes de falar a respeito aqui dos tópicos, falar rapidamente a respeito de cada um dos tópicos, eu quero analisar com vocês este texto bíblico de Atos, capítulo 9. O texto começa dizendo assim: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Aqui nós vemos o desejo de Saulo em parar aqueles que seguiam o caminho. Era desta forma que os seguidores de Jesus eram conhecidos. Eles ainda não eram chamados cristãos. Mais tarde, um pouco mais à frente, você vai ler no livro de Atos que em Antioquia os cristãos foram pela primeira vez assim denominados. Mas nesse período aqui eram conhecidos como seguidores do caminho, o caminho. E Saulo
ele tinha este furor contra os cristãos e queria pará-los. Portanto, o texto ele denota aqui como se fosse um animal que estava prestes a alcançar a sua presa. Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Onde que ele vai? Dirigir-se ao sumo sacerdote. E isto me chama a atenção porque o sumo sacerdote, na lei mosaica, era aquele que era responsável por levar o povo a Deus. Era o sumo sacerdote aquele que adentrava no Santíssimo Lugar uma vez ao ano, era um representante de Deus na terra que levava o povo a Deus. Veja a autoridade espiritual que estava com o sumo sacerdote. Agora, nós vemos que Saulo, que respirava ameaças contra os discípulos do Senhor, ele vai procurar autorizações, receber as cartas do sumo sacerdote, ou seja, aquele que tinha a missão de levar o povo a Deus, na verdade, estava afastando o povo de Deus, e tudo isso pela cegueira espiritual que a religião judaica tinha mergulhado. Então, a religião judaica, nesse período, ela tinha se afastado de Deus, continuava cumprindo os seus protocolos, realizando rituais, mas eles estavam longe do Senhor, de tal maneira que era o sumo sacerdote, juntamente com os anciãos, com as autoridades, que davam estas autorizações, estas cartas para que Saulo ele perseguisse e prendesse os cristãos. E ele vai então, nós vemos aqui que ele pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Eu acho interessante a versão Almeida Corrigida Fiel, que ela fala assim no versículo de número 2, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, e caminho aparece aqui com C maiúsculo, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E ele vai fazer isso, só que no caminho, veja só, versículo de número 3, indo no caminho, parece irônico, porque ele estava perseguindo aqueles do caminho, e no caminho vai acontecer algo que vai mudar radicalmente a vida de Saulo de Tarso. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Resplendor de luz. Quem está em trevas não suporta quando a luz o atinge. Porque Saulo, ele estava em trevas dentro dele, trevas espirituais. Porque por mais que ele agisse, por mais que ele prendesse, participasse da morte dos cristãos, ele tinha um vazio existencial dentro de si. Ele não encontrava paz, ele não encontrava luz, portanto, Saulo estava em trevas. E ele indo no caminho para Damasco, para prender, para açoitar cristãos, ele se encontra com Jesus Cristo. E um resplendor de luz, indo no caminho, o cercou um resplendor de luz do céu. Todo homem que está em trevas, ele precisa encontrar-se com a luz divina, com a luz de Cristo. E quando este homem que está em trevas se encontra com a luz de Cristo, ele não suporta. Veja só o versículo de número 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele vai falar: quem é, Senhor? Quem é, Senhor? Versículo 5. E disse o Senhor: eu sou Jesus. Ele descobriu então, da maneira mais difícil, que ele não estava perseguindo uma seita, que ele não estava perseguindo uma religião, mas ele estava perseguindo o próprio Cristo. Era Cristo quem defendia os seus discípulos.
Ele não estava apenas perseguindo mais uma religião que surgiu lá no meio do judaísmo, como pensava. Porque se você analisar outros textos, você vai ver sinceridade naquilo que Saulo fazia. Ele imaginava que estivesse fazendo um bem a Deus, perseguindo os discípulos do Senhor, mas ele vai se encontrar com este Jesus, o qual ele perseguia, e descobre que não estava perseguindo pessoas, mas sim o próprio Senhor. E o Senhor diz para ele assim, ó, eu sou Jesus, a quem tu persegues, e duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu falei na pré-aula anterior a respeito do aguilhão. Aguilhão era utilizado para dominar animais. O aguilhão era uma ponta de metal colocada num grande bastão que era utilizada então para dominar animais. E como eu disse, quando falei a respeito do versículo de número 1, Saulo era um verdadeiro animal. O texto dá a entender isso quando diz, e respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Então era um verdadeiro animal. E é desta maneira que Deus trata com aqueles que se levantam contra a sua obra. Então, Jesus Cristo estava mostrando a Saulo que ele é soberano, que ele é maior do que tudo e de que todos. Então, no versículo de número 6, ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Que queres que eu faça? Aqui nós vemos que Saulo se rendeu à graça divina. A graça divina veio sobre ele, a graça divina o alcançou e Saulo responde com fé e com arrependimento. Ele se rende a esta graça. A graça não é irresistível, mas Saulo se rendeu. Ele disse: Senhor, o que queres que eu faça? Veja comigo o versículo de número 7, diz que os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Deus mostrando ao homem quem ele é, apenas barro. Os varões que iam com ele sabiam que Saulo era tido como poderoso, como o grande, como bom, né, diante dos senhores, dos sacerdotes, das autoridades judaicas. Mas aqui, o aterrorizante Saulo cai ao chão quando se encontra com Cristo. Cristo o coloca no chão, mostrando ao homem quem ele é. O homem é apenas barro e o Senhor faz com o barro o que ele quer, o vaso que ele quer. E Cristo está mostrando isso a Saulo no momento deste encontro. Veja comigo o versículo 8, que diz assim: E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E ele vai ficar, conforme o versículo 9 diz, 3 dias. Esteve 3 dias sem ver. 3 dias sem ver. Assim como Jonas, que foi engolido pelo grande peixe. E o fato de Jonas lá é uma tipologia daquilo que acontece com Cristo, quando Cristo morreu e esteve 3 dias na sepultura, esteve 3 dias em trevas na sepultura. E ao terceiro dia, a luz de Deus veio sobre Cristo e ele ressuscitou. O Espírito de Deus ressuscitou a Cristo. E aquilo que aconteceu com Jonas, que esteve também em trevas, porque estava sendo rebelde à voz de Deus, indo contra a vontade de Deus, assim como Saulo também estava contra a vontade de Deus, e Jonas, jogado ao mar, foi engolido por um grande peixe e ficou 3 dias no ventre do grande peixe ali em trevas. Assim como Jonas, Saulo também vai ficar 3 dias cego sem poder ver. E este fato aqui, ele tipifica a nova vida em Cristo, a ressurreição. Cristo fica 3 dias na sepultura, mas quando ele sai ressurreto, ele sai com poder sobre a morte.
Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe e quando ele saiu, ele cumpriu o propósito do Senhor, que era que sua graça alcançasse a cidade de Nínive. Quando Saulo, após 3 dias, volta a ver, ele está sendo preparado para a maior missão, para ser o maior dos apóstolos, aquele que vai levar o evangelho aos gentios. Deus vai falar com Ananias, que era um discípulo, um homem reto, justo, que reluta um pouco, mas vai até Saulo para colocar as mãos sobre ele, para que a obra seja completa e ele seja cheio do Espírito Santo. Bom, tudo isso que eu falei até agora é um resumo aí desses versículos, desses 9 versículos. Você pode ler esse texto na íntegra, todo o capítulo 9, que fala a respeito aí da conversão de Saulo, mas eu queria dar apenas aqui alguns detalhes a respeito desses versículos que vão lhe ajudar na sua aula. Agora, falando sobre o texto da lição, que ela vai deixar bem claro que a salvação é um ato da graça de Deus e que o homem precisa responder com fé e arrependimento. Vamos lá então. A salvação, ela é iniciada, operada e completada pela graça de Deus. É um ato exclusivo de Cristo. A salvação é também sobrenatural, ela não pode ser explicada. Nós que trabalhamos com a teologia, tentamos abordar esse tema biblicamente, mas a salvação é um milagre, é o maior milagre, é um ato sobrenatural, não irresistível, nem incondicional. Não existe isso, como alguns ensinam, que Deus já predestina pessoas as quais serão salvas e as quais não serão salvas. Isto não é verdade, porque a Bíblia é bem clara no Novo Testamento que Deus deseja que todos os homens cheguem à salvação, mas nem todos chegarão porque não responderão com fé, com arrependimento, o chamado de Cristo. A conversão também é instantânea, mas o processo de santidade, ele é paulatino, ele acontece aos poucos. A pessoa é salva no ato, no momento em que ela reconhece que é pecadora, a pessoa reconhece que é pecadora, se arrepende dos seus pecados, através da fé, crê no sacrifício de Cristo na cruz. Neste momento, ela é salva, ela está passando pelo novo nascimento. Então, a salvação é instantânea, mas o processo de santidade, ele acontece aos poucos na vida desta pessoa. Imagina alguém que está no mundo das drogas, nos vícios, nas mais severas dificuldades. Essa pessoa vai ter um processo de santidade na sua vida, e à medida que ela vai sendo alcançada pela palavra, a palavra que é como água, vai limpando, até que essa pessoa está plena, vivendo uma vida de santidade, mas esse processo ele é lento, paulatino. Na soteriologia, o que é, professor, soteriologia? A doutrina da salvação. Nós vemos que o arrependimento está ligado à obra redentora. Então, hoje você encontra muitos grupos calvinistas ensinando aí, são muito fortes esses grupos, principalmente aqui na internet, dizendo que a graça é irresistível. Quando a graça vem, o homem não pode responder não ou não pode deixar de responder. Isto não é verdade. A eleição também, ela não é incondicional. O próprio Paulo, quando ele vai falar de eleição, ele fala no plural. A igreja, ela é eleita. A igreja é predestinada à salvação. Mas para que você seja igreja, você precisa estar em Cristo. À medida que você está em Cristo, você está eleito para a salvação. Mas é necessário o arrependimento, é necessário responder com fé. A conversão, ela atinge as 3 faculdades do homem, como diz o terceiro tópico da nossa lição.
faculdade intelectual, a faculdade emocional e a faculdade da vontade. Então, tanto a mente, as emoções e as vontades passam a ser dominadas pelo Espírito Santo. Como acontece a conversão? O Espírito Santo, que é Deus, vem habitar no espírito humano. No espírito humano. O espírito humano, por sua vez, ele tem a missão de controlar a alma e esta, por sua vez, controlar o corpo. Então, aqueles que estão em Cristo, eles não são mais controlados pelo corpo, que é carne, também não são mais controlados pela alma, porque a alma vive de emoções, a alma pode se enganar, mas aqueles que estão em Cristo, eles têm a vida do Espírito, eles estão na atmosfera do Espírito e é o Espírito que controla. Quando isso acontece é porque houve realmente uma genuína conversão. Nós vamos continuar tratando deste tema. Eu queria trazer apenas alguns detalhes aí para colaborar nos seus estudos. Que Deus em Cristo lhe abençoe grandemente em nome de Jesus.